Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André e hoje tem uma convidada especial, Olá. a Fer. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o visto K1, que é conhecido como visto de noiva, e como isso leva até Green Card. Isso aí. Então, bora lá. Então, Fer, como tudo começou? No início, tu estava aqui nos Estados Unidos ou tu estava lá no Brasil? Então, primeiro eu tive o visto de estudante, eu morei aqui nos Estados Unidos por um ano, mais ou menos. Eu fiz um intercâmbio pelo governo, pela universidade. Uhum. E foi aí que tudo começou. Quando eu tava no intercâmbio, eu conheci agora meu marido, né? Sim. Na época a gente tava namorando e eu voltei pro Brasil, depois do visto do estudante. Certo. Aí quando eu tava na faculdade, terminando o curso, né? A gente decidiu que a gente tava longa distância, a gente queria continuar o relacionamento. E aí a gente foi pesquisar o que tinha que fazer pra gente poder ficar junto. A gente sabia que tinha toda essa questão de imigração e tudo mais. Sim. Aí a gente descobriu sobre o visto K1, que é o visto de noiva. Como que é o processo, funciona, né? Eu tenho que estar no meu país de origem, aplicar pro visto. E daí rola todos os trâmites, né, aqui nos Estados Unidos pela instituição USCIS, né? Isso daí, ele abre no teu nome, tu abre de lá, como é que funciona? Ele é o peticionário, então ele vai fazer o pedido do visto, ele que começa todo o processo. Ele é a pessoa que tipo patrocinador. Aplica. Isso, o sponsor que chama, né? Isso. Ele que pede, faz toda a aplicação da documentação, é ele. No processo do K1 a gente não sabia muita coisa, então a gente fez por meio de advogados. A gente contratou uma advogada e ela ajudou ele com o processo, quais documentos que tinha que preencher e tudo mais. E aí foi fazendo daqui. Depois que a parte aqui, eu digo aqui nos Estados Unidos, né? Porque eu tava no Brasil naquela época. Sim. Depois que passou toda essa parte inicial e foi aprovado a parte da documentação que ele fez, aí foi a minha parte lá no Brasil. Que depois que aprova aqui nos Estados Unidos, eles enviam para o consulado dos Estados Unidos no Brasil e aí faz a entrevista do visto lá. Ah, tá. E daí igual de trabalho, de turismo e tudo mais, você vai lá no consulado... Tem uma entrevista, E não sei agora, hoje em dia, porque já faz alguns anos que eu fiz, mas na época era só no Rio de Janeiro. Aí eu fui pro consulado do Rio de Janeiro, fiz a entrevista, tive que levar algumas documentações que eles pediram, né? Assim como documentações específicas que a gente teve que enviar pro processo. Por exemplo, a gente teve que provar que o relacionamento era de verdade, que a gente... tipo, tava junto mesmo, que não era uma coisa, tipo, comprada. Não era alguma tentativa de golpe, alguma coisa assim. Desse tipo. Acho que é a mesma coisa na parte do visto de trabalho, ou que você tem que provar que a empresa é real, que a empresa quer te contratar e tudo aquilo, que né? existe um vínculo empregatício real, que é só trazer aqui e depois não pensar... Não é que, tipo, você tem alguém que quer te trazer pra cá e tá acontecendo e tá fazendo isso. Não, você tem que realmente provar que aquilo ali é real. E querendo ou não, o seu relacionamento fica aos olhos do consulado e aos olhos da instituição daqui, né, dos Estados Unidos, de eles aprovarem e falarem, não, é mesmo, é verdade, vamos deixar eles ficarem juntos, basicamente, né? Sim. Mas essa foi toda a parte inicial do visto. Aí depois que eu fui no consulado, a entrevista rolou bem tranquilo, eles aprovam, aí é a mesma coisa, eles enviam o seu passaporte de volta pro endereço, né? E com o visto estampado, e você tem tanto tempo pra fazer a mudança e vir pra cá. Tá, e tu lembra mais ou menos quanto demorou quando vocês decidiram abrir o processo K1 e deram abertura a ele mesmo? Quanto tempo demorou até ele ser aprovado e tu poder vir pra cá? Foi mais ou menos um ano. Um ano. Quando a gente aplicou, não faltava muito tempo pra eu terminar a faculdade. Porque depois do visto de estudante, tinha uma cláusula que eu tinha que ficar no Brasil o dobro do período que eu fiquei nos Estados Unidos. Essa cláusula do Brasil, no caso? Eu não me lembro. Faculdade? Eu não lembro. Não era do visto em si. Porque o meu visto era visto de estudante, mas ele foi patrocinado pelo governo. Certo. Então tinha algumas regrinhas básicas de tipo, você tem que devolver o investimento do governo fez em você pro seu país, ficando no seu país tanto período de tempo, digamos assim. Então não era um pedido dos Estados Unidos, nem uma restrição Não, era uma coisa do visto em si de estudante daquele processo. Certo. Eu me lembro. Aí a gente aplicou, como eu já teria que ficar esses 2 anos longe, digamos assim, a gente aplicou quando estava mais ou menos na metade desse tempo. Quando faltava, acho que uns 5 meses para eu terminar a faculdade, tipo um semestre. Sim. Né?
Aí a gente aplicou e demorou um pouco mais do que o normal, porque eu acho que tinha muitos processos rolando e também deu um pequeno perrengue no nosso processo. A instituição que faz, né, a parte nos Estados Unidos, a parte de imigração, quando eles processaram a minha papelada do meu esposo, quando eles aprovaram, eu não sei o que aconteceu. Porque eles estavam demorando muito para nos dar a resposta, que eles tinham que dar pra gente um código de aprovação, o número, tipo, do processo aprovado pra gente poder aplicar pra entrevista. Certo. Quando eu ligava, eu ficava ligando, eu não queria esperar pela advogada. Tu e eles são os principais interessados, vocês vão ter mais ânsia por ir lá e fazer acontecer, eu já tava tipo, não, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. E também eu participo até hoje de 2 grupos, um sobre o Green Card, por casamento, e outro do Visto K1, que são várias pessoas do Brasil que estão participando do processo e se ajudam. Sim. E contam como foi a experiência ou quanto tempo tá levando. Isso é muito legal. E o pessoal falava, não, você liga, pega e liga pra eles pra ver o que tem errado. Aí um dia eu liguei e eu descobri que o nosso processo tinha sido aprovado. Só que os documentos que eles tinham como número, o código que eles me deram, eram os documentos de outra pessoa. Então aconteceu que, tipo, quem aprovou, sem querer, mudou o meu processo com de outra pessoa. Então eles tiveram que, tipo, buscar, e eu tive que meio que provar que era eu mesma que tava buscando. Sim, o erro é deles, mas tu vai ter que provar as coisas, né? Mas eu tinha que provar que, tipo, eu era eu mesma e eu sabia o que era que tava ali. Daí, demorou, acho que umas 2, 3 semanas, mas tudo se resolveu, porque aí a advogada foi e entrou em contato, porque ela tinha meios de comunicação mais rápido com eles do que eu ficar 2 horas no telefone esperando, né? E aí ela conseguiu resolver. Depois disso... Por causa disso, demorou um tempinho a mais. Porque a gente teve que ficar aguardando e a gente ficou esperando, acho que uns 2 meses extras pra saber onde que tava o processo, porque a gente não sabia que tava tendo esse erro, sabe? Isso era do K1 ainda, do né? Do K1. Aí depois, quando o K1 foi aprovado, eu fiz a entrevista, eu me mudei pra cá em julho de 2018. Certo. E aí, depois que você entra no país, você tem os chamados 90 dias pra casar, que todo mundo... que sabe do visto K1, sabe do... Rola toda uma pressão ali. Não digo uma pressão, mas é o requerimento. Sim. Quando o visto... mas digo pressão por pouco tempo, assim, né? Casamento às vezes é planejado super de longe, assim, né? Sim, 2 anos, planeja um casamento, uma festa, uma coisa, não. Ou você, quando você já tá fazendo o visto do K1, você já planeja o que você quer planejar, porque todo mundo sabe que esse é o requerimento do visto, né? Então ele é um visto bem temporário mesmo, que é o caminho... Isso, depois da sua entrada no país, ele é temporário, porque eles querem que você case. Sim. Porque era pra isso que você veio. Você não veio pra vir passear e aí casar exatamente. E não sei o quê. Então eles têm uma pressão. E como é que funciona, então, casamento e green card? Daí como é que ficam esses dois? Então, depois que eu vim, a gente aplicou no cartório pra pegar licença pra casar, né? Tudo aquilo demorou uma semana e um pouquinho e a gente marcou a data que a gente queria. Certo. Depois que casa, você pode aplicar já pro processo direto. Você só tem que aguardar o cartório liberar a certidão de casamento, porque você tem que mandar com a documentação do processo. Então é como se fosse assim... É um requisito do K1 tu casar, e daí tá casada é um requisito pra abrir o processo do Green Card, tá? Isso. Entendi. Porque pra poder entrar no país, eu tinha que ter um visto, que foi o visto de noivo. Certo. E daí depois que eu entrei, pra mim continuar morando no país e poder aplicar pro Green Card e posteriormente cidadania, você tem que fazer o primeiro passo, que é casar, porque o seu Green Card é vinculado com o visto de casamento. Então, sim, é um passo a passo, né? É interessante tu falar isso. 2 coisas que eu tava pensando aqui, né? Uma foi ali do patrocinador, né? Então, no caso, que nem eu falei no vídeo anterior meu sobre visto de trabalho e green card de trabalho, né? Então, eu vim pra cá com o patrocinador sendo a empresa. Isso. E daí, então, meu green card também foi através da empresa que abriu o processo e foi o meu patrocinador. Como se fossem eles fizeram todo o suporte pra você poder ter a sua documentação. Sim. E daí, no teu caso, é a pessoa que primeiro tu tá apaixonada que vai casar e que depois casa, que continua sendo vinculado. O vínculo. Certo, entendi. E, querendo ou não, eu acho meio estranho chamar de sponsor, né? De patrocinador, porque, tipo... Eu tava tentando... a pessoa que...
É estranho, mas tipo, o nome que eles chamam aqui. Exatamente. No todo o processo do visto e do green card, você tem que ter um sponsor, E eu tava tentando ser, inclusive, cuidadoso com as palavras, porque, gente, eu conheço o marido dela, o Joey, e a gente é super amigo, entendeu? A gente se conheceu e agora eu e a Cris, né, minha esposa, a Fer e o Joey somos todos amigos, a gente faz coisa direto junto. E aí que eu convidei a Fer, vamos falar do seu tipo de visto que é diferente e tudo mais, né? Mas é uma coisa meio estranha, porque, tipo, ele é meu esposo, ele não é meu patrocinador. Não, e ele é meu amigo também, ficar pensando assim, o patrocinador, como se fosse que nem a empresa que me patrocinou também, é muito estranho falar isso, sabe? Mas voltando à parte do green card mesmo, depois que a gente casou, a gente fez mesmo o processo. A gente não quis mexer com o advogado de novo por causa da treta que tinha dado no final, que a gente ficou, não. E custo adicional também, né? Sim, com certeza. E foi bem tranquilo, até porque a gente teve o suporte do grupo. Todo mundo que tá no grupo que fez o processo do K1, tem um grupo no Facebook, tudo que 2 meninas gerenciam, que elas são super cabeça e sabem bastante e dão bastante ajuda pra todo mundo. Elas têm o do Green Card também. Então, como eu já tava em todo aquele meio durante aquele ano inteiro, pegando informações, eu já sabia o que era o processo do Green Card depois. Sim. Então, eu entrei no site da instituição da USCIS, vi quais eram os requerimentos, todos os formulários que precisavam, preenchi eu mesma, preparei toda a documentação de suporte que eles pedem, por exemplo, do sponsor, né, do meu esposo. Parte financeira, de paychecks, de imposto de renda, toda essa documentação que você tem que provar. Toda uma burocracia. Porque ele tem que provar que ele pode bancar a família, então ele tem condição financeira de ser o cabeça da família, porque quando a pessoa imigrante vem pra cá não pode trabalhar com visto K1, porque você não tem permissão de trabalho. Até tu ter realmente green card, né? Ou a permissão de trabalho, se aplicar. Tem alguns processinhos extras que você pode aplicar, não só com o green card, que foi o que eu fiz. Porque na época que quando eu cheguei já tinha uma previsão de que o processo ia rolar, ia demorar um tempo. Porque você consegue ver no site da instituição quanto tempo leva pra sair a aprovação. Se você aplicar numa data tal, o seu green card sai em 12 meses ou 15 meses. Pois é, daí falando disso, beleza, tá aqui com o K1, casou, vocês pegaram todos os documentos, tudo que precisava, mandaram, abriu o processo do green card. Do green card. Aí, quanto tempo demorou até tu realmente receber o teu green card? Eu cheguei em julho, a gente casou logo em agosto, no início de agosto, porque a gente já queria aplicar pro green card pra não ficar... Sabia que ia esperar não ficar algum nessa tempo. tensão, assim, né? Isso, e a gente já tinha esperado 2 anos pra poder estar junto de... 2 não, né? 3, que acabou sendo 3 anos que a gente ficou indo e vindo. Meu coração moído, né? Isso. E a gente até se acostuma, digamos assim, depois de um tempo e vira aquela dinâmica. Um vai, o outro vem visitar. Mas depois que eu mudei, então, eu mudei em julho, a gente casou em agosto, aí... Acho que foi ali por outubro, não deu um mês, assim, eu já sabia como é que eram os documentos e tudo, já preparei tudo certinho. E aí em outubro eu enviei. Certo. Levou até abril do ano seguinte, então até que o meu processo não demorou muito tempo pro green card em si. É bem mais rápido que o de trabalho. Não saiu o meu green card primeiro. Saiu a minha permissão de trabalho e a permissão de viagem. O Advanced Parole, né? E o Work Permit. Foram os dois que saíram em abril. Certo. E daí um pouquinho, acho que demorou alguns meses depois, não demorou tanto mais tempo. Não deu um ano de processo de green card. Bem rápido. Foi bem tranquilo, porque eu apliquei para permissão de trabalho porque ela sairia antes para eu poder trabalhar e não ficar só em casa. E eu já trabalhava no Brasil antes de vir, eu não queria ficar, tipo, sem fazer nada, assim, eu não me aguentava mais ficar em casa, né? Daí a gente fez desse jeito, então, casamento em agosto, aplicação do processo em outubro, permissão de trabalho foi mais ou menos em abril e uns 2, 3 meses depois saiu o green card. Bem tranquilo. Acho que deu quase um ano pro green card. E esse processo, o green card, ele não é permanente, ele é provisório. Ele só é válido por 2 anos, o primeiro green card. Tá, mas calma aí, vamos só voltar um pouquinho que eu tenho 2 perguntas aqui sobre coisas que tu falou. Uma que tu falou que ele ia pra lá e tu vinha pra cá, né? Aí, nesse meio tempo que ia pra lá e vinha pra cá, tu vinha como pra cá? Eu tinha visto de turista. Turista, tá. Isso, quando eu ainda tava fazendo a faculdade, ele veio primeiro, então eu cheguei no Brasil em agosto de 2015.
Depois do intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio da metade de 2014 a 2015. Aí em dezembro do mesmo ano ele veio me visitar. Aí 6 meses depois eu resolvi. Então 1 ano depois de eu voltar com o visto de estudante, eu apliquei pro visto de turista. Certo. Aí eles aprovaram e aí eu podia ir e vir no momento que eu quisesse, né? Entendi. E a outra pergunta é, no meio tempo de que casou, abriu o processo Green Card, até receber o Green Card, aí qual é a condição que tu tá aqui? É ainda o visto K1 que te mantém aqui? Ou é um novo visto? Como é que funciona isso? Não é nem visto, nem Green Card, nem nada. Você fica num limbo. Porque quando você... Por exemplo, o visto foi aprovado. Eu tinha o visto K1, então meu status era de visto K1, certo. né? Depois de que eu entrei, até o momento que eu casei, era o visto K1. E no momento que eu casei e apliquei pro Green Card, tecnicamente eu não tenho status nenhum. Eu o meu visto K1 já não vale mais porque eu casei. Então eu completei o visto, eu fiz aquele requerimento do visto. E aí o visto vence, né? Depois de 3 meses que você entra no país, ele não vale mais. Você fica ilegal se você não casa. No momento que eu casei, eu não tava ilegal, porque eu tava seguindo o processo do K1. Sim. Mas eu também não tinha status. E inclusive tu não pode sair do país nesse meio tempo, né? Não pode. Você só pode sair se receber ou o Green Card ou a permissão de viagem, que é a parole. Certo. Então você fica literalmente num limbo. Por isso que é bem importante, depois do casamento, né, aplicar o quanto antes. Porque aí, quando você aplica, você entrega a documentação, quando a instituição recebe, eles te mandam uma carta oficial, né, o papel oficial da instituição sim, e tudo. timbrado. Isso, falando que eles receberam o seu processo e tudo mais. Eu recebi alguns desses. Isso, então, tecnicamente você não tá em nenhum tipo de visto, mas você não está ilegal porque você tem um processo de continuação do Green Card rolando. Sim. Mas se você sair do país, você não pode voltar. Essa é uma diferença interessante porque no processo ali da... Beleza, né? Visto de trabalho e Green Card de trabalho. O H1B, você pode ficar aqui, pode estender ele por até 6 anos. Não estender ele por até 6 anos, mas completar 6 anos dentro desse visto, com né? O visto. Não importa quantas vezes estendeu, quanto tempo deu cada um, 6 anos é o máximo. A não ser que você tenha um processo de Green Card. Aí pode estender ele indefinidamente. Mas até sair e completar o Green Card. Isso, mas até ele sair eu preciso continuar estendendo. Eu não posso... Tem que continuar, falando pra eles, olha, estende aí, continua com o meu processo ativo. Mesmo que eu tenha o processo, eu não posso simplesmente ficar aqui, porque daí eles não vêm caçando a gente pra mandar de volta, né? O interesse é seu. Isso. De continuar com o meu seu e da status empresa, oficial, digamos assim, isso, né? Exatamente. Tudo em dia. E é muito importante. Já na parte de casamento é um pouquinho diferente, porque o visto K1, depois que ele é aprovado, quando você tá no Brasil, você tem 6 meses pra entrar nos Estados Unidos. Então ele tem uma validade pra você entrar no país. E daí no dia que você entra no país, ele começa a contar os 90 dias que você tem pra casar. Se você casa depois dos 90 dias, eu nem sei o que acontece, pra ser bem sincera. Melhor porque não testar, não ia arriscar. Mas você fica com um problema na hora de aplicar pro Green Card. Sim. Porque você tem que casar antes dos 90 dias. E eles muitas vezes são bem Caxias, né? Não, eles são bem Caxias, porque se você tem uma deadline, você tem que seguir aquela regrinha, né? É uma regra. O visto é uma regra. E aí, então, tem que ser bem certinho. Aí depois da parte do casou, fez o primeiro Green Card, e daí se quer aplicar para permissão de trabalho ou não, aí é escolha pessoal, né, do casal. Eu apliquei, daí eu recebi, quando eu recebi a minha eu podia viajar porque eu fiz a permissão de trabalho, a parole. E daí eu podia sair, entrar do país sem problema nenhum. Inclusive, eu não sei se a gente falou, mas no nosso processo Green Card a gente também aplicou para trabalho e viagem, mas a gente recebeu o Green Card antes disso. O processo é um pouco diferente, né? Eu acho que são offices, os escritórios diferentes que rolam um e o outro. E acabou que eu recebi a permissão antes, e daí um pouco depois eu já recebi o Green Card, que não tinha problema. Só que eu acho que aí que é a diferença da parte de trabalho, quando você recebeu o Green Card, o seu Green Card já era o permanente, que chama. Isso, válido por 10 anos. O meu eu posso estender ele indefinidamente, vezes, mas no meio desse tempo eu posso abrir o processo de cidadania, né? Já na parte do casamento é diferente. O primeiro Green Card, ele é provisório. Ele é válido por 2 anos. Já é um tempo decente, pelo menos, né? Sim.
Porque eu acho que eles pensam, é um casamento, Vamos ver como é que vai ficar. Estavam longe, agora vão estar juntos, né? Sim. Eu acho que eles põem isso numa balança também, porque não vão dar um green card de 10 anos pra uma pessoa que que tava fingindo, que nem a gente tava falando antes, que eles querem saber mesmo se o relacionamento é de verdade. Mas tu já passou dessa parte agora, Sim, né? agora eu já fiz o segundo processo. Depois que ganha o primeiro green card, que é o provisório, faz o processo de renovação, que se chama Removal of Conditions, porque ele é condicional, que chama. Sim, remover as condições, então. E daí você faz o mesmo. É um processo um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente a documentação, mas o processo rola da mesma forma. Mas é mais simples, hein? É bem mais simples, bem mais barato do que a primeira parte. E aí você, mesma coisa, envia para o mesmo escritório os documentos de suporte, que pede basicamente a mesma coisa. Você manda fotos do relacionamento, provas que o relacionamento Olha que interessante. Você tem que provar que seu relacionamento é de verdade. Sim, sim. E como é que vai provar a foto? A maior prova é foto, né? E aí, se tem conta conjunta, despesas conjuntas, todo esse tipo de coisa. Sim. E aí você envia e rola o mesmo processo, do mesmo jeito. Uma hora ou outra, não sei quantos meses depois, você vai receber a cartinha dizendo o seu green card foi aprovado. E daí é o de 10 anos. E aí é o de 10 anos, certo. que é o que eu tenho agora. Então, a timeline, digamos assim, do visto K1 e do green card é: primeiro você faz o visto, depois que aprova, você tem 6 meses para entrar no país. Depois que entra no país, 3 meses para casar. Depois que casa, aplica para o green card temporário. Esse é válido por 2 anos. Quando ele tá 6 meses para vencer... E eu ia perguntar isso. Você aplica pro outro. Certo. Não pode deixar vencer. E mas nem você aplicar não muito pode, antes. Isso, não pode aplicar muito cedo. Então eles falam, quando tá 6 meses antes de vencer, você pode começar o processo pro próximo. Daí foi aí que eu apliquei pro próximo. Só que eu fui sorteada, como várias outras pessoas, e a gente entrou na época da pandemia. E aí estendeu ficou tudo lento. Mais devagar. Sim. E aí demorou um pouquinho mais pra sair. Não foi tanto. Pra algumas pessoas não tiveram problema nenhum. Que, tipo, saiu super rápido. Eu tive conhecidos do grupo que 3 meses depois receberam o visto. O visto não, o green card. Depois a renovação, né? Sim. Gente que demorou 6 meses e gente que demorou 1 ano e pouco. Foi o que aconteceu comigo. Aí tu meio que ficou de novo num limbo, assim. Eu não estava sem status, porque eu sou residente permanente. Sim. Mas eu também não podia sair do país. Porque eu podia sair do país, na real. Mas estava com o green card expirado. Isso. Com o green card expirado, você consegue sair ainda porque eles mandam carta dizendo que eles estenderam a sua condição. Porque você enviou o processo de renovação. Tem toda uma... E daí consegue voltar, inclusive. É muito papel. É muito papelzinho, Sim. é muito documento. Não, gente, eu tenho uma pasta guardada. Opa, esbarrei no microfone. Tem uma pasta guardada grossa assim, ó. Gordinha. De documento. Porque assim, eu tô guardando por enquanto, né? Tá tudo certo já, mas... Desde o visto K1, primeiro green card, da work permit, da parole e do segundo. É melhor. Green card. E o que aconteceu foi que eu sou uma pessoa muito sortuda. Quando você tá com o green card vencido, você ainda pode entrar e sair. Né? Mesmo vencido tendo a carta de renovação. Sim. Mas você precisa ter o cartão. E tu esqueceu o cartão? Eu perdi. Meu cartão. Gente, eu sou assim, ó. Eu sou a pessoa mais sortuda da face da Terra. Mas pode pedir um novo, né? Sim, mas é $600. Aí o que eu fiz? Eu fiquei aqui, não podia ir pra lugar nenhum. Melhor esperar, né? Sim, e daí você tem alguns outros trâmites que você pode pedir no escritório da USCIS lá em Chicago. Você pode marcar um InfoPass, que é um dia pra ir lá. E eles te dão um carimbo no seu passaporte e dizem, não, essa pessoa tem o green card, ela tem o status, só tá aguardando, blá, 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 blá. Sim. E daí eles te permitem entrar e sair sem ter o cartão. Aí ainda eu fiz bem, isso pra poder ir pro Brasil. Que bom. Tá, e mais uma curiosidade, porque tu falou assim, beleza, né? Um processo ali, pega, envia um monte de documento e espera. Aí veio outro processo, manda um monte de documento e espera. No green card do trabalho, ele é composto por uns 5 ou 6 processos diferentes dentro dele. Mas no teu caso, então, é um só. O processo de green card é um só. É um formulário que envia, e daí tem várias documentação suporte que pedem. Por exemplo, parte financeira, parte do relacionamento, e daí certidão. Mas manda de uma vez, espera, volta... Manda tudo de uma vez. Num envelope só, você põe no correio e vai. Se você quer aplicar para permissão de trabalho e a de viagem,
você envia todos os processos juntos. No mesmo envelope, pro mesmo lugar. Sim, no caso do trabalho, na última etapa ali, assim, onde tem aquele de mudança de status, que é o 4, não sei se é 485 pra ti também, de repente é um número diferente o processo. Mas aí... Eu acho que é o 4... Eu acho que no primeiro é o 485, não me lembro. Então, esse é o último do processo de trabalho. Então, tem vários processos antes. Aí ali, então, também manda o de viagem, o de trabalho. Mas antes disso, eles têm que verificar se a empresa pode pagar, qual é a minha descrição de trabalho, a minha especialidade, provar que eu tenho aquela especialidade, um processo lá no começo, né? Eles provarem que eles realmente precisam contratar você e não outra pessoa. Isso, que não tem um americano pra colocar naquela vaga, aí depois tem mais um que eu não lembro agora o que é, aí depois é que vem de mudança de status. Não, o do Green Card, como já foi feito o processo do visto primeiro, e você teve todo o processo do visto do HB1, chama? Isso. Você teve esse processo. Eu tive o do K1. H1B. Eu tive o do K1, aí foi primeiro. Depois que entra, depois que você casou, juntou toda a documentação, é um processo pro Green Card, um pra Work Permit e um pra Parole. Você manda todos juntos e eles vão rolando. Cada processo tem a sua timeline. Tipo, o Green Card leva 1 ano pra sair, 12 meses a previsão. A Parole é 6 e a Work Permit é 4. Então, talvez um ou outro documento vai chegar mais cedo do que o outro. Sim. Mas você envia todos juntos. Sim, legal. Mas cada um tem a sua taxa separado. Pode pagar tudo junto, mas tem um valor para cada formulário. Sim. Aí uma pergunta sobre a cidadania. Porque, beleza, né? A pessoa obtém o seu Green Card e daí depois de 5 anos ela pode pedir a cidadania. Só que aí no teu tem esse esquema de 2 anos um Green Card e depois vem o oficial. São 3 anos, se eu não me engano. Agora a gente vai ter que checar no amigo Google pra ver se eu tô certa, porque agora eu não tô lembrando. Mas pra Green Card de trabalho são 5 anos pra cidadania. Pra Green Card de casamento são 3. 3 no segundo ou desde o primeiro? De Green Card total. Desde o momento que você foi aprovado para ser o status de residente permanente. Então pegou o primeiro, 2 anos, pegou o novo, mais um ano tu já pode pedir. Tecnicamente 2 meses e meio, porque você pode começar a aplicar para o processo de cidadania 6 meses antes de fechar os 3 anos. Ah, olha só. Que eu me lembre, porque eu não apliquei pra minha cidadania ainda. Eu ainda, como eu tive que esperar um bom tempo por causa da pandemia. Mas já tá no período que pode, então? Eu já posso aplicar. Ah, tá. Eu já tenho Green Card desde 2019, metade de 2019, então já deu tempo pra fechar 4 anos, hein? Pra aplicar. Mas depois que passou a pandemia e eu fiquei esperando por um tempão, e aí eu não podia sair porque eu não tinha o antigo. Eu fiquei estressadona com parte de papel e eu não queria ver mais nenhum papel na minha frente. Tempo, né? Dá um tempo. Aí eu falei, não, agora que eu tenho Green Card de 10 anos, tá tudo certo, não tem nenhum... Não tem pressa agora, né? Eu não tenho pressa porque tá tudo organizado. A única pressa é se tu quiser tentar trazer alguém pra cá, né? Que daí precisa ser cidadã primeiro pra daí abrir processo de Green Card pra família e tal. No meu caso, tipo, pai e mãe ou minhas irmãs, o processo é bem demorado, demora mais de 10 anos pra trazer pai, mãe, irmã. Eu sei que irmãos é bem demorado, pai e mãe eu vi que não era tão demorado assim. Eu ouvi uma previsão de 10 anos, que pode estar demorando 10 anos, mas não quer dizer que leve esse tempo todo. Sim. Porque pai e mãe, eles falam que vínculo é direto, irmão e irmã é... Irmão que se vire, né? Que se vire, coisa. Bom, pessoal, então é isso aí. Fer, muito obrigado por vir aqui se disponibilizar para responder todas as perguntas. E tens algo mais a dizer? Eu acho que sobre o processo não, eu agradeço o convite, foi bem legal, uma coisa assim bem diferente de fazer. Sim. E foi bem divertido, e se alguém tiver alguma pergunta ou precisar de alguma ajuda, estou à disposição. Então, ó, fica aí a dica, hein, pessoal, qualquer coisa coloca aí nos comentários, perguntem, daí eu vou, quando vier uma pergunta específica pra ti, eu vou, Fer, aqui tá o comentário, responde lá, por favor. Com certeza, estou à disposição sempre. Então é isso aí, pessoal, até a próxima. Até mais. Valeu.